Bom dia, meus amores! Hoje nós vamos aprender uma matéria nova de ciências. Essa aula é bem interessante e muito importante para a nossa vida. Na verdade, esse capítulo eu achei ele meio longo, então eu dividi em duas partes. A primeira parte é sobre a nutrição humana, que nós vamos aprender hoje, e o sistema digestório, que vai ser na próxima aula. Nós vamos ver como a estrutura do nosso corpo, ela é amplamente complexa e às vezes não é totalmente compreendida ainda pela ciência e desconcertam os mais inteligentes sobre o assunto do nosso organismo. Por isso, nós podemos dizer que o nosso corpo é uma máquina fantástica. Em Deus vivemos e nos movemos e existimos. Cada respiração, cada batimento do coração constitui uma prova contínua do poder de um Deus onipresente. A beleza e a complexidade do nosso corpo é uma obra-prima do nosso Criador. Veja um exemplo. Quando uma criança toca um instrumento, quais partes do seu corpo entram em ação? Os braços, as mãos, dedos, olhos, ouvidos, coração, pulmões, cérebro e outros mais. Mas e quando um robô pratica qualquer atividade? Ele só obedece os comandos pelos quais foi programado. Não existe nenhuma emoção. Assim, concluímos que o corpo humano é incomparavelmente superior a qualquer equipamento inventado pela humanidade. Agora, vamos aprender como devemos cuidar dessa máquina fantástica que é o nosso corpo. Nos anos anteriores, vocês aprenderam que as plantas são seres autótrofos, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento. Por isso, dependem de poucas substâncias disponíveis no ambiente. Agora, os animais e nós, seres humanos, somos heterótrofos, isso é, precisamos do alimento encontrado no ambiente em que vivemos. Os animais não têm muito poder de escolha em relação à sua dieta, mas nós, seres humanos, podemos decidir aquilo que iremos ingerir. Por isso, é fundamental escolhermos de forma sábia e inteligente os nossos alimentos. Quando você era um bebê e estava em formação, como você se alimentava? Através da sua mãe. Por isso, as mães precisam se alimentar muito bem. Através do cordão umbilical é que todos os nutrientes da mãe são passados para o bebê. Ao nascer, durante os 6 primeiros meses de vida, o único alimento que uma criança precisa é o leite materno, pois contém todos os nutrientes necessários e certinhos para um desenvolvimento saudável da criança. Após os 6 meses, ela já começa a experimentar as papinhas de frutas, vegetais e sucos. E com o tempo, vai se acrescentando os alimentos semelhantes aos dos adultos. Quais alimentos nós encontramos em nosso ambiente? Os alimentos de origem vegetal são as folhas, os frutos, sementes e raízes e os seus derivados, farinhas, pães, sucos e etc. Os de origem animal são as carnes, os ovos, o leite e os seus derivados, coalhada, iogurte, manteiga, queijo. Temos também os de origem mineral, que são encontrados nas frutas, legumes e na água. Agora nós vamos ver alguns alimentos que são derivados de outros alimentos. Por exemplo, derivados do leite, nós temos o queijo, o iogurte, a manteiga. Derivados do trigo, temos os pães, bolos, biscoitos e muito mais. Os derivados da carne, o hambúrguer, nuggets, linguiças e etc.
Quais nutrientes encontramos nos alimentos? Encontramos os carboidratos, que nos dão energia, e eles podem ser encontrados no açúcar, no arroz, na batata, no macarrão, batata doce, lentilha, aveia e muitos outros. Outro nutriente que precisamos é a proteína. Ela é utilizada na construção do nosso corpo. Por exemplo, ela atua na construção muscular, ajuda na produção de enzimas, de hormônios, neurotransmissores e anticorpos. Também atua no metabolismo celular, entre outros. Em quais alimentos encontramos as proteínas? Nos grãos, como o feijão, grão de bico, na soja. Encontramos também nas castanhas, nas nozes, nos ovos, leite e etc. E onde encontramos os sais minerais? Nas frutas, nas hortaliças, nos legumes, na água, nos frutos do mar, no leite. Mas como atuam em nosso corpo os sais minerais? Bem, os sais minerais como ferro, cálcio, zinco, cobre, fósforo e magnésio são importantes para a produção de hormônios, para a formação de dentes, de ossos, regulação da pressão sanguínea e dos batimentos cardíacos. Vocês estão observando como são fundamentais esses nutrientes para o nosso corpo? Vamos agora para a última classificação, os lipídios. Os lipídios são moléculas formadas pelos óleos e gorduras. Ele também é uma fonte de energia e facilita a absorção das vitaminas. Nós o encontramos em alimentos tanto de origem vegetal como animal. Nas frutas, por exemplo, encontramos no abacate, no coco. Também encontramos os lipídios no leite, na gema de ovo, na manteiga, no azeite, no óleo de soja. Os lipídios devem ser consumidos de forma bem controlada para evitar danos à saúde, como obesidade, diabetes, aumento do nível de colesterol no sangue. Viram como é importante para a nossa saúde nos alimentarmos bem? Vamos ver então como a gente monta um cardápio saudável? Primeiro, precisamos ter em mente que não devemos ficar comendo o dia todo. E isso sobrecarrega a máquina, que é o nosso corpo. Gosto de dar o exemplo de um motor de um carro. Se você usa muito o carro, seu motor vai durar menos do que o carro da pessoa que usa menos. Quem trabalha viajando, por exemplo, usa muito o carro e vai trocá-lo bem antes do que a pessoa que só viaja nas férias ou nos feriados. Assim, é com o nosso corpo. Quando você come o dia todo, ele precisa trabalhar o dia todo também. Você está sobrecarregando o seu corpo. Seu desgaste será muito maior do que de uma pessoa que come só nos horários certos. O ideal para a maioria das pessoas é fazer 3 refeições diárias. E se precisar ingerir alguma coisa nos intervalos, que seja frutas, sucos e água, para não sobrecarregar a sua máquina. Fazendo isso, você viverá mais tempo e de forma saudável. Nossa principal refeição deve ser o desjejum, ou seja, o café da manhã, pois iremos iniciar, logo após o café da manhã, um dia todo de atividades. Precisaremos de muita disposição. E que tal um café da manhã com frutas, leite, sucos, cereais, pão integral, granola, iogurte. Quanta coisa gostosa e saudável! Bom, agora chegamos na hora do almoço. Nessa refeição, é importante consumirmos alimentos variados, verduras, legumes, folhas verdes, proteínas em grãos ou ovos e um tipo de carboidrato, como arroz, mandioquinha, batata e etc. Finalmente, chegamos no jantar, a última refeição do dia. E ela deve ser também a mais leve de todas, pois será a última refeição antes do repouso da noite. Então, precisamos ingerir aqueles alimentos de fácil digestão,
como frutas, sucos naturais e alimentos integrais. Não podemos esquecer que entre as refeições precisamos beber muita água. Bom, agora nós vamos ver quais as consequências das más escolhas, os efeitos da alimentação inadequada. Primeiro, desnutrição. A desnutrição gera grande perda muscular e de gordura, retardando o crescimento, alterações psicológicas, anemias, alterações ósseas, dificulta o aprendizado, a memória e o raciocínio. Outro problema é a verminose. Ocorre quando ingerimos água ou alimentos contaminados, com ovinhos de vermes. Por isso, é preciso lavar muito bem as frutas e as verduras antes de consumi-las, e as carnes devem ser bem cozidas. E a falta de vitaminas? Acontece com pessoas cuja dieta é pobre em frutas e verduras. Isso pode causar diversos danos ao organismo, como falta de várias vitaminas, mas vamos falar aqui apenas de 3 vitaminas. A falta da vitamina A, que causa problemas na visão, dificuldade de cicatrização, enfraquecimento do sistema imune. A falta de vitamina D causa problemas no desenvolvimento dos ossos, afeta também o sistema imune e aumenta a probabilidade de infecções no corpo. E a falta da vitamina C causa problemas como anemia, sangramento das gengivas, hematomas, má cicatrização, além de causar cansaço e comprometer o humor. Vejam quantos problemas podemos ter quando nos alimentamos mal. E o último item, a obesidade. Ocorre quando a massa corporal da pessoa é bem maior do que a recomendada pela ciência, devido ao acúmulo de gordura. Infelizmente, hoje, está se tornando comum crianças obesas. E por quê? Porque comem alimentos ricos em calorias, como chocolates, doces, bolos, sorvetes, frituras, salgadinhos, refrigerantes. E para piorar, não praticam atividades físicas regularmente. Quais as consequências desses hábitos? Doenças cardíacas, diabetes, problemas nas articulações, desvio da coluna, apneia, desânimo, cansaço, baixa autoestima e muito mais. Por isso, temos que pensar e rever bem o que estamos comendo, né? Precisamos melhorar. Agora, já sabemos como devemos nos alimentar. E se você fizer isso, veja só que consequências boas você vai ter ao se alimentar bem. A pessoa vai ter uma boa aparência, nunca o semblante de cansaço ou abatido, vai conseguir aprender com mais facilidade, terá uma ótima capacidade para tomar sábias decisões, terá muita energia, vai viver mais porque não está sobrecarregando a máquina, será uma pessoa bem-humorada e como é bom conviver com gente bem-humorada, né? Será mais saudável, menos doente, sentirá menos dores. Olha só que maravilha!